Leonardo da Vinci não era apenas um homem, era um labirinto de perguntas sem resposta, de ideias que voavam séculos à frente de seu tempo, de segredos guardados a 7 chaves nos vincos de seus cadernos. Sua mente era um universo próprio, e seu código não era uma simples cifra, mas a própria chave para entender a sinfonia entre arte, ciência e o divino. Este é o mistério que perdura. O que Leonardo realmente sabia? O que ele escolheu esconder atrás do sorriso mais enigmático da história da arte e da escrita espelhada que apenas ele podia ler fluentemente? Suas anotações, mais de 7.000 páginas de observações, invenções e reflexões, são um mapa de um território mental inexplorado. Cada folha é uma pista, cada desenho uma peça de um quebra-cabeça monumental. O código de Leonardo não é sobre uma mensagem secreta única, é sobre a estrutura mesma de seu pensamento. O cenário é o Renascimento italiano, um caldeirão fervilhante de ideias, intrigas e renovação intelectual. Florença, sob o domínio dos Médici, e depois Milão, na corte de Ludovico Sforza, foram os palcos onde Leonardo atuou. Era uma época perigosa para a genialidade. A Inquisição espreitava, e ideias muito radicais poderiam levar um homem à fogueira. Este contexto é crucial. A obsessão de Leonardo pelo segredo não era apenas uma excentricidade, era uma necessidade de sobrevivência. Suas investigações sobre anatomia humana, por exemplo, dissecando cadáveres em segredo, eram um crime capital punido com a morte. Seu código era, em parte, um escudo para proteger seu trabalho dos olhos da igreja e de rivais invejosos. A manifestação física mais famosa de seu código é sua escrita espelhada. Da direita para a esquerda, cada letra invertida como se vista num espelho. Por quê? As teorias são muitas. Para evitar que a tinta manchasse ao ser arrastada pela mão, já que ele era canhoto, para dificultar a leitura por espiões, ou talvez porque seu cérebro simplesmente funcionasse dessa forma, um sintoma de uma mente que via o mundo de forma fundamentalmente diferente. A escrita espelhada não era indecifrável. Um espelho comum revela seu conteúdo, mas era uma barreira eficiente. Ela obrigava qualquer um que quisesse roubar suas ideias a ter que parar, encontrar um espelho e se dedicar. Era o primeiro nível de seu sistema de segurança intelectual. Mas o código vai muito além da direção da escrita. Está na linguagem que ele usava. Leonardo não escrevia em latim, a língua dos eruditos, mas em toscano, o dialeto florentino. Isso tornava seu trabalho mais acessível? Não. Era outra camada de obscuridade. Seus textos estão repletos de abreviações pessoais, símbolos crípticos e uma sintaxe única que refletia o fluxo caótico e associativo de seus pensamentos. Ele não separava arte de ciência. Uma página poderia conter o estudo de um embrião humano ao lado de esboços de engrenagens para uma máquina voadora e anotações sobre a turbulência da água. Decodificar Leonardo não é apenas traduzir palavras, é entender as conexões invisíveis que ele via entre todas as coisas. O maior repositório de seu código são seus cadernos, o Códice Atlântico, o Códice Leicester e outros. Eles não são livros organizados, são diários de um gênio em tempo real. As páginas são um turbilhão de ideias. Ele desenha um coração humano com a precisão de um cirurgião moderno e na página ao lado calcula a força de tensão de um fio de cobre. Ele projeta uma cidade ideal com sistema de esgoto e ruas largas, e depois esboça o rosto de um ancião com uma expressão de profunda sabedoria. A chave para decifrar essa aparente desordem é perceber que, para Leonardo, tudo estava interligado. O fluxo de sangue nas veias seguia as mesmas leis do fluxo de água em um rio. As asas de um pássaro informavam o design de uma máquina. Seu código é holístico. Um dos segredos mais persistentes é a fonte de seu conhecimento. Como um homem do século XV podia entender a circulação sanguínea antes de William Harvey?
Como podia desenhar um feto no útero com precisão anatômica, quase fotográfica, sem os instrumentos modernos? Como projetava helicópteros, tornilhos aéreos e tanques blindados séculos antes de se tornarem realidade? Teorias marginais, muitas vezes rejeitadas pela academia, sugerem que Leonardo teve acesso a conhecimentos perdidos da antiguidade, talvez guardados em bibliotecas secretas de monges ou passados por sociedades herméticas. Outros veem sua curiosidade insaciável e seu método de observação empírica pura como explicação suficiente. Mas a escala e a profundidade de sua visão levantam questões profundas. A arte era a linguagem final de seu código. A Última Ceia não é apenas uma pintura religiosa. É um tratado de óptica, perspectiva e emoção humana. Cada gesto, cada olhar, cada sombra é calculado. Estudos com infravermelho revelaram camadas de esboços e correções debaixo da tinta, mostrando um processo de decodificação contínuo, onde ele buscava a verdade por trás da forma. A disposição dos apóstolos, os jogos de luz, até mesmo os alimentos na mesa, tudo carrega significado. Ele não pintava o que via, pintava o que entendia. A arte era seu meio de traduzir complexidades científicas e filosóficas em uma linguagem universalmente poderosa, ainda que não universalmente compreendida. E, é claro, há a Mona Lisa. Seu sorriso é o código definitivo. Por 5 séculos nós o deciframos. É um sorriso de felicidade? De tristeza? De conhecimento secreto? Cientistas usando mapas de calor e análise de camadas descobriram que ele foi pintado com até 40 camadas de verniz e tinta, algumas com a espessura de 2 microns, metade de um fio de cabelo humano. Essa técnica, o sfumato, não era apenas um estilo. Era uma ferramenta para criar ambiguidade perceptual. O sorriso muda dependendo de onde o observador foca seus olhos, porque Leonardo entendeu como o cérebro processa imagens. Ele não pintou um sorriso, pintou a ideia de um sorriso. Ele codificou a própria percepção humana na tela. O fascínio por Leonardo transcende o acadêmico e entra no reino da conspiração. Livros como O Código da Vinci, de Dan Brown, popularizaram a ideia de que suas obras continham mensagens secretas sobre a linhagem de Cristo e sociedades secretas como o Priorado de Sião. Embora divertidas ficcionalmente, essas teorias são amplamente desacreditadas por historiadores. No entanto, elas tocam em uma verdade mais profunda: a intuição de que Leonardo realmente escondia segredos explosivos em sua arte. Não segredos sobre linhagens, mas sobre a natureza da realidade, da luz, da vida e da própria consciência. O verdadeiro Código da Vinci não é sobre uma conspiração religiosa, é sobre a conspiração da genialidade contra os limites de sua época. No final, decifrar o código de Leonardo da Vinci é uma jornada que nunca termina. Cada geração, com suas novas tecnologias, raios-x, espectroscopia, inteligência artificial, descobre novas camadas em suas obras e anotações. Talvez o código não seja algo a ser quebrado, mas algo a ser experienciado. É um convite para ver o mundo como ele via, um lugar de conexões infinitas, beleza matemática e mistério insondável. Leonardo não nos deixou um mapa para um tesouro escondido. Ele nos deixou um espelho. Quando olhamos para suas obras e tentamos decifrar seu código, o que estamos realmente tentando decifrar são os segredos de nossa própria capacidade de wonder, de criar e de perguntar. O código de Leonardo da Vinci, em última análise, é o código da curiosidade humana itself, e ele permanece sua obra-prima mais duradoura e indecifrável.